Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E. Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal. Toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje nós vamos conversar novamente sobre cinema, né, para variar, né? E eu quero falar com vocês de uma mostra, né, que se eu não me engano o título dela é chamada Elas Dirigem, tá? Que tá passando na Estação Net Botafogo 1, né? O grosso dos filmes está passando lá, mas tem uma ou outra coisa também passando na Estação Net Rio e na Estação Net Gávea, tá certo, gente? Que é uma mostra, né, como a gente está perto do Dia Internacional da Mulher, né, é uma mostra só de diretoras mulheres, né, vão ser 12 filmes, né, aí do dia 7 a 12 de março, né, de 2025, tá? E eu tive a oportunidade de ver um filme ontem, tá? Que é o Encontros e Desencontros da Sofia Coppola, né? Estrelado pelo Bill Murray, né? E por uma jovem Scarlett Johansson, né? Ela estava bem novinha, né? Esse filme é de 2003, né? Esse filme abriu o Festival do Rio de 2003, tá? Só que eu não tinha tido a oportunidade de ver esse filme naquele festival, né? Então, e eu nunca tinha visto esse filme, né? Nunca tinha parado para ver esse filme. Então ontem eu aproveitei a oportunidade, né? De ver esse filme na tela grande, tá? E eu confesso a vocês que eu achei uma coisa mais ou menos, não achei grandes coisas não, tá? A Sofia Coppola é uma cineasta muito celebrada, muito falada, coisa e tal, tá? Já vi alguns filmes dela, o último que eu tinha visto tinha sido uma cinebiografia da Liz Marie Presley, né? Que eu particularmente também não achei grande coisa, né? Mas tudo bem, né? Eu acho ela uma diretora um tanto quanto mediana, pela memória que eu tenho dos últimos filmes que eu vi dela, tá? Pode ser que eu tenha visto uma outra coisa que eu tenha gostado mais, mas agora eu confesso a vocês que eu não me lembro, tá? E a impressão que eu tive ontem ao ver Encontros e Desencontros com essa impressão mesmo, né? Que foi uma coisa bem mais ou menos, bem chuezinha, coisa e tal, mas ela é filha do Coppola, coisa e tal. Ela é bem melhor diretora do que atriz, né? Porque quando ela trabalhou em Poderoso Chefão 3, né, por uma, vamos dizer assim, necessidade extrema, né? A coisa foi muito ruim e ela ficou falando pro pai, né? Eu não sou atriz, eu não sou atriz. Mas ele, no final das contas, acabou colocando ela no filme e a atuação dela realmente foi um desastre, né? Mas como diretora, ela se saiu um pouco melhor, embora eu confesso a vocês que eu não acho ela uma grande diretora, assim, de encher os olhos, coisa e tal, tá? Pode ser uma impressão errada minha, é uma opinião pessoal, tá? Pode ter gente que adore ela, tudo bem, tranquilo, tá? Mas vamos falar um pouco do filme, lembrando aqui que eu vou dar spoilers como sempre, tá? Mas esse filme foi feito em 2003, né? Quer dizer, eu acho que eu posso dar spoilers de um filme que tem aí 22, 23 anos, né? Então o que acontece? O que o filme fala? O filme se passa no Japão, né? Ele é todo filmado em Tóquio, em Kyoto, né? Uma coisa bem interessante, né? E fala de um ator de cinema, né? Já das antigas, né? Interpretado pelo Bill Murray, que vai, né? Para Tóquio fazer uma propaganda de uísque, né? É uma propaganda de uísque que vai custar para ele 2 milhões, que vai dar para ele 2 milhões de dólares, né? Uma propaganda bem cara, coisa e tal, né? Mas ele preferia estar lá no teatro, atuando no cinema, né? Mas ele vai fazer essa propaganda de uísque, né? E ao mesmo tempo você também tem a personagem da Scarlett Johansson, que é casada com um fotógrafo, se eu não me engano, um cara que está ali agenciando uma banda de rock, né? Só que o cara fica trabalhando o dia inteiro e a Scarlett Johansson fica o dia inteiro presa no hotel, enquanto que o nosso Bill Murray também está totalmente entediado, né? A família, ele não tem um casamento bom, né, com a mulher dele, não tem um bom relacionamento com o filho, com a filha dele, esse negócio todo, né? E os dois ali estão meio nessa vibe bem baixo astral, bem chué, vamos dizer assim, tá? E ao mesmo tempo eles têm que lidar com uma cultura que é totalmente estranha a eles, né, que é a cultura japonesa, né? E aí eu vou ser bem sincero com vocês, tá, gente? Eu realmente não gosto de ver a forma, né, como os ocidentais, né, a cultura ocidental, né, retrata a cultura japonesa. A gente viu Sidonia no Japão, por exemplo, que tinha todo um estranhamento, né, apesar dessa coisa ter sido um pouco mais bem trabalhada. Eu fiz um vídeo aqui do Sidonia no Japão, né, com Isabelle Ruppert, né, mas tem esse estranhamento, né, do europeu com relação ao japonês, mas sempre visto daquela forma meio que um tanto quanto preconceituosa. No caso do Sidonia no Japão, por se tratar de um filme francês, tá?
a coisa ainda foi um pouco mais relativizada, um pouco mais trabalhada, né? Essa cultura japonesa ainda tentou ser um pouco mais entendida. Agora, no encontros e desencontros, gente, é realmente um estranhamento total, né? Você coloca os japoneses de uma forma bem... A cultura japonesa e a forma de ser dos japoneses de uma forma bem pejorativa, diga-se de passagem, tá? Sem, vamos dizer assim, nenhuma relativização. Realmente, o Japão é um saco para eles, era um país chato, era um país estranho, coisa e tal, né? E isso aumentava a dose de melancolia dos personagens principais, né? Obviamente os dois vão se encontrar, né? Você tem uma menina super jovem, né? Que é a Scarlett Johansson, e você tem um cara já na sua meia-idade, né? Que é o Bill Murray, né? E aí os dois eles vão começar, né? A ter esses encontros, né? E desencontros, né? Como o próprio título do filme fala, embora o original do título, o original seja Lost in Translation, né? Mas aqui no Brasil ficou traduzido, né, como encontros e desencontros, que eu acho que de repente é um título até mais adequado, de repente, né? E o que vai acontecer? Aí você vai ver esses dois, né? Vamos dizer assim, se encontrando, bebendo, né? Um dando um pouco mais de carinho, afago e afeto pro outro, né? Eles se divertindo, né? Eles mergulham, né, nessa vibe japonesa de se divertirem um pouco. Nesse momento, o filme se relativiza um pouco, tá? Embora a hora que eles estão se dando bem na cultura japonesa, quando eles estão vendo a parte mais ocidentalizada dessa cultura japonesa, talvez com uma exceção aí dada ao karaokê, mas na verdade eles estavam só cantando músicas, né, ocidentais nesse karaokê também, né? Então você vai vendo os dois ali, vamos dizer assim, dando um amparo um pro outro, aquele negócio todo, até que no final do filme cada um vai pro seu lado, né? Os dois realmente descobrem, né, que estão apaixonados um pelo outro, né? O Bill Murray ainda abraça, né, a personagem do Bill Murray ainda abraça a personagem da Scarlett Johansson na rua antes dele ir embora, né? Eles dão um beijinho assim, um selinho assim, bem de leve, coisa e tal, né? E aí talvez a diferença de idade aí fizesse com que o filme impedisse de ser um pouco mais ousado, já mostrar essa amizade, esse amor e esse afeto entre essa diferença de idade já é uma coisa revolucionária demais, né? Para essa cultura branca, anglo-saxã e protestante que é americana, né? No caso, né? E o que acontece? No final ele fala um negocinho no ouvido dela, entendeu? Ela diz sim, ok, eles dão um beijinho e cada um vai pro seu lado, né? Esse negocinho que ele fala no ouvido dela a gente não escuta, né? E dá ao espectador a chance do espectador expandir o filme para além do seu campo diegético, né? Além daquilo que você vê na tela e daquilo que está envolvido naquele ambiente ali. Eles vão se encontrar depois, o cara vai abandonar a mulher e os dois vão começar um relacionamento com essa diferença de idade toda, né? Que é visto com um certo preconceito até hoje, né? Então, o filme ele vai trabalhar essa vibe. Nesse ponto, a gente pode dizer que a Sofia Coppola fez um filme legal, né? Porque ela está realmente desafiando uma convenção social, que é esse amor aí de diferença de idade, coisa e tal. Mas o andamento do filme, gente, ele é bem devagar, né? Até pelo estado de melancolia que os dois personagens estavam, né? Não podia ser uma coisa muito frenética, né? Ele chega a ser frenético em algumas partes do filme, tá? Mas ainda assim foi um filme de uma cadência muito lenta, aquele negócio todo, que é uma coisa que não podia ser muito diferente disso também, né? No final das contas, né? De qualquer forma, tem gente, ainda vale a pena ver, né? Porque o Bill Murray lá explorou a sua veia cômica no filme, né? Que é muito boa, né? A gente vai muito para ver, pra gente poder rir com o Bill Murray, né? Que a gente sabe que o Bill Murray tem essa capacidade, isso é muito explorado no filme, tá? E você vê também Scarlett Johansson ali, uma menininha, né? Antes de ser a Viúva Negra da Marvel, né? Que é aquela mulher toda empoderada, coisa e tal, né? Foi uma coisa também, uma curiosidade também bastante grande, né? Então, quer dizer, você vê essas duas coisas, né? No filme, né? E que tiveram uma química muito boa, diga-se de passagem, tá? Faça com que o filme vale a pena de ser assistido. Vai ter mais 2 sessões, tá? De encontros e desencontros nessa mostra, tá? Do Elas Dirigem, né? Eu peguei o primeiro dia de mostra, né? E digo para vocês que ainda vai ter mais 2 sessões do Encontros e Desencontros, então vocês deem uma procurada nisso, tá? Vão lá no site da Estação Net Botafogo, coisa e tal, tá? Do Grupo Estação, para dar uma olhadinha nessa programação aí, porque tá realmente valendo a pena. Eu vou ver outros filmes dessa mostra e vou conversar aqui com vocês depois.
Tá certo, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o Batata Espacial, tudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.